de mensagens. Será uma série menor, mais curta, uma vez que nós vamos dar sequência ao estudo das cartas do apóstolo João. São cartas gerais. Nós vamos começar hoje a estudar a segunda carta de João, pelo que eu peço aos irmãos que localizemos juntos em nossas Bíblias esta epístola, esta carta. Segunda carta de João é uma carta pequena, ela possui 13 versículos, apenas 13 versículos, mas ela nos apresenta, nos oferece uma instrução sólida, bíblica, doutrinária para a nossa fé. Nós vamos fazer a leitura de toda a carta, uma vez que ela é pequena, mas nós não a estudaremos toda. Nós estudaremos parte a parte ou seção por seção, conforme a nossa divisão, ou a divisão que nós temos em nossas Bíblias. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura inicial que eu irei fazer, e a leitura diz o seguinte, da palavra de Deus, segunda carta de João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, misericórdia e paz, nós rogamos, ó Senhor, que nesta hora as nossas mentes e corações pelo Senhor sejam esclarecidas, que o Senhor nos conceda o entendimento necessário para recebermos a Tua Palavra e que, ao recebermos a Tua Palavra, Senhor, sejam produzidos em nós os frutos para a glória do Teu nome. Que, ao recebermos a Tua Palavra, ó Senhor, sejamos edificados, consolados, fortalecidos para a glória do Teu nome. Que ao recebermos a Tua Palavra, ó Senhor, entendamos a nossa missão, o nosso compromisso de levar o Evangelho, de testemunhá-lo entre os homens e, fazendo isto, ó Senhor, revelarmos mais uma vez Jesus Cristo, conforme ensinado nas Escrituras, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê e o recebe de todo o coração. É no nome dele que nós oramos e pedimos mais uma vez que o Senhor nos instrua e que possamos experimentar estas verdades em nossa alma. Amém. O título da carta, ele já define quem a escreveu. Agora nós temos diante de nós temos um desafio.
compreender se de fato João escreveu esta carta ou outro homem a escreveu. A carta já tem o seu título preservado, ou teve o seu título preservado. É uma segunda carta escrita por João. João, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós percebemos que na introdução da carta, ele não se identifica mais como apóstolo, porém há uma identificação particular. O presbítero escreve ou escreveu esta carta. Notem que não foi um presbítero, mas ele se define como o presbítero, certamente um título de honra, um título de devido respeito. Também nós temos outro desafio aqui. João escreveu esta carta e a ele foi atribuída a autoria deste documento e toda a tradição cristã assim transmitiu de geração em geração. E como é que nós podemos então confirmar ou com certeza afirmar tudo isto? A primeira verdade, ou em primeiro lugar, nós podemos fazer isto, uma vez que nós olhamos o contexto da carta e comparando o seu contexto com a carta anterior, notamos uma possível sequência. Observem que algumas expressões utilizadas por João, como amor, verdade, andar segundo os mandamentos, o cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os enganadores, aquilo que os falsos mestres ou os falsos profetas estavam ensinando de maneira errada, que Jesus não havia encarnado, todos estes ensinos, eles estavam ou marcaram a primeira carta escrita pelo apóstolo João, de forma que nós não temos como negar aquilo que foi preservado pelo Senhor e dado à igreja e que chegou até nós. Os críticos acusam a igreja de ter dado a autoria desta carta a João por força ou pelo peso da instituição igreja. A igreja escolheu e a igreja determinou que seria este homem que escreveu esta segunda carta. Porém, o contexto vai nos mostrar que, de fato, a igreja do Senhor, ela recebeu esta carta de João, que nas últimas décadas do primeiro século da era cristã, foi o único apóstolo que ainda permanecia vivo. Então, lembrem comigo que quando esta carta foi escrita, já no finalzinho do século I, João foi o único apóstolo a permanecer vivo e ele morreu velhinho. Ele não estava mais exilado em Pátimos, ele estava novamente entre os irmãos e ele foi aquele que, não martirizado, subiu ao Pai, se encontrou com o Pai. Ele não foi morto por ninguém, mas já de avançada idade, ele então teve o seu chamado da parte do próprio Senhor quando descansou de seu ministério apostólico na terra. Agora, vencida esta possível dúvida que muitas vezes ocorre, notem que no versículo 1, o presbítero, que certamente foi um título recebido por João e que ele era conhecido pela igreja por ser um líder da igreja, a palavra presbítero quer dizer aquele que é mais velho, um ancião. Ele escreveu esta carta e ele endereçou esta carta para alguém. Versículo 1 diz aí: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Aí nós temos um segundo desafio. Para quem João escreveu esta carta? Alguns acreditam que para uma senhora cristã da época e para os seus filhos. Ela era uma mulher crente. Os crentes sempre foram conhecidos como eleitos de Deus, pessoas separadas por Deus, e ele estava escrevendo em específico esta carta, instruindo esta senhora eleita. Porém, esta não é uma questão fechada. Nós encontramos, por exemplo, alguns elementos aqui e na história da igreja que apontam a possibilidade de João ter escrito esta carta para a igreja de Deus. E eu vou explicar por quê. Naquele período de intensa perseguição, era comum que os cristãos eles se comunicassem através de códigos. Vejam no final da carta que João conclui no versículo 13 dizendo o seguinte: os filhos da tua irmã eleita
te saúdam. Ou seja, João aqui estava fazendo uma referência a toda a irmandade de crentes que estavam saudando aquela irmã eleita. A igreja, ela é comparada muitas vezes nas Escrituras como uma mulher, a esposa que tem o seu noivo como Cristo, aquela por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue. Este simbolismo, ele provavelmente está se referindo não apenas a uma pessoa em específico, mas o presbítero, que foi o apóstolo João, estava escrevendo em meio a um contexto de perseguição para a senhora eleita comprada pelo sangue do Cordeiro, o noivo glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Então, a maioria dos estudiosos entendem que João, ele escreveu esta carta para o povo de Deus, para a igreja de Deus, conhecida aqui, ou chamada simbolicamente de a Senhora Eleita. Outra passagem que poderia nos ajudar a entender um pouco esse simbolismo está em 1 de Pedro, capítulo 5. Por favor, verifiquem comigo. Notem que em 1 de Pedro, capítulo 5, nós vamos ver a mesma simbologia utilizada em um contexto de perseguição, agora para se referir a outra, não a igreja, mas para outra pessoa, vamos dizer assim. Vejam que a primeira carta de Pedro, ela foi escrita para os forasteiros da dispersão. Então, capítulo 1 já define que Pedro escreveu esta carta para a igreja perseguida. E no final da carta, capítulo 5, versículo 13, diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela quem? Ele está se referindo ao contexto da igreja sob perseguição, a igreja dispersa em diversas regiões, Ponto, Ásia, Capadócia e Bitínia, e aquela que, mais uma vez, é uma referência à igreja do Senhor, localizada onde? Em Babilônia. Babilônia era a linguagem ou a palavra usada pelos crentes para se referirem ao Império Romano ou a Roma. Então, mais uma vez aqui, nós encontramos um contexto que provavelmente aponta para João e Pedro, escrevendo para a mesma pessoa, para a mesma senhora, que representa toda a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, explicada esta primeira parte, vamos voltar para a segunda carta de João e vamos prosseguir. Por isso que esta carta, ela ficou, irmãos, conhecida como uma carta geral. Foi uma carta não escrita especificamente para uma comunidade de crentes, como a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Coríntios, ou a primeira carta de João, que ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor. Mas a segunda carta, ela ficou conhecida como uma epístola geral, porque João escreveu e teve por objetivo enviar esta carta para os cristãos perseguidos em toda a região do Império Romano, onde aquela carta ela alcançasse, então, as comunidades de crentes, as comunidades dos fiéis. E qual o objetivo de ter escrito esta carta? Vejam só, na segunda epístola, na segunda carta de João, voltemos para o versículo 1 e vamos ler novamente o versículo 1. Agora nós vamos ler juntos, vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, o que motivou João, o apóstolo, ou o presbítero, a escrever aquela carta para a igreja do Senhor e para os seus filhos? O amor com que ele os amou, e este amor estava baseado na verdade. Olhem novamente para o versículo 1. A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ele está aqui, meus irmãos, repetindo aquele ensinamento dado pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Jesus Cristo escrevendo
ou falando para os seus, e João mesmo fez questão de registrar, o Espírito o inclinou a isso. Ele disse, o Jesus, o nosso Senhor disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Verdade e amor para o cristão são duas bênçãos, são duas gloriosas dádivas dadas por Cristo que caminham juntas. Não pode haver amor sem uma base, um fundamento real e verdadeiro firmado no Evangelho. Não pode haver verdade, conhecimento, convicção de fé em Cristo sem acompanhada ou se não for acompanhada pelo amor. O que João está dizendo aqui é que o que o movia a amar era a verdade de que não somente ele, mas a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, pertenciam uns aos outros, ou ambos estavam unidos em Cristo Jesus. Estavam ligados a Cristo Jesus. Por isso ele escreve, e ele diz: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A verdade do Evangelho, irmãos, ela une a comunidade cristã. E no contexto aqui da carta, nós vamos aprender que a verdade do Evangelho, ela une a igreja de Cristo quando esta enfrenta o seu inimigo comum. Aqui o contexto vai nos mostrar que o inimigo que nós temos, o inimigo em comum que possuímos, se chama falsidade. Os falsos profetas, os enganadores que se levantaram naquele tempo, eles queriam negar que Cristo de fato era o Filho de Deus encarnado. E a negação desta verdade, ela ruía, ela abalava, ela poderia vir a destruir o fundamento do verdadeiro amor. Mas João então nos mostra que se permanecêssemos na verdade, se amássemos segundo a verdade, porque conhecemos a palavra de Cristo, nós enfrentaríamos o inimigo comum. E como é que esta verdade ela se torna evidente, ou ela poderia se tornar evidente? Quando os cristãos demonstrassem a sua unidade através do exercício do amor fraternal uns para com os outros. Notem, irmãos, que a igreja, portanto, não é um lugar onde nós nos assentamos, atendemos a uma agenda dominical, ouvimos um sermão, participamos da escola dominical, ministramos aulas, pregamos sermões, cantamos louvores e depois continuamos a nossa vida lá fora. Se você faz parte da igreja de Cristo, não pode negar que você agora está ligado ao seu irmão. Se você deseja fazer parte da igreja de Cristo, não pode evitar a realidade de que a verdade agora unirá você em amor ao seu irmão. Eis a razão pela qual devemos nos preocupar uns pelos outros, ou uns com os outros, ou devemos estar unidos uns aos outros, porque devemos caminhar juntos uns ao lado dos outros. A Escritura Sagrada então nos mostra que ao conhecermos a verdade, nós então inevitavelmente tornaremos esta verdade evidente quando amamos uns aos outros e exercitamos então aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Jesus Cristo nos entregou. Só para a gente lembrar, e mais uma vez esta passagem ela vai reforçar que o mesmo apóstolo escreveu esta carta. Voltem comigo para 1 João capítulo 2 e relembremos juntos o que o apóstolo João escreveu no capítulo 2, a partir do versículo 7. Percebamos juntos como esta verdade ela é primordial, ela é essencial para a vida cristã. 1 João capítulo 2, versículos de 7 a 11. De 7 a 11. Vamos ler juntos a partir do versículo 7? Vamos ler todos juntos. Começamos.
Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Eles ouviram esta palavra de quem? Eles ouviram esta palavra diretamente dos próprios apóstolos. E esta palavra foi dada inicialmente por Cristo. Então, João está lembrando àqueles irmãos um mandamento que eles já conheciam, um mandamento que foi dado pela palavra ensinada, a palavra pregada. Mas aí ele vai reforçar o que estava dizendo no versículo 8, e o que ele vai dizer? Vamos ler? Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Verdade e amor caminhando juntas. O mandamento, ele provém da verdade revelada do Evangelho. O amor, então, ele brota do conhecimento a respeito desta verdade. Percebam que o que o apóstolo João escreveu, e agora ele está repetindo ou lembrando em sua segunda carta, é que é incompatível conhecermos o Evangelho e odiarmos ao nosso irmão. É incompatível conhecermos o Evangelho e não amarmos de verdade a comunidade cristã. Sentir prazer em estar ligado à igreja. A igreja é formada por gente, pelo povo de Deus redimido, comprado pelo sangue de Jesus, de forma que todos os que conhecem a verdade amam. E lembrem-se mais uma vez do que a Escritura diz a respeito do amor. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que algo que sentimos pelo nosso próximo. O amor, ele é exercitado, vivido, experimentado por fundamento na verdade, ou fundamentado na verdade do Evangelho. Então, eu sou ensinado a amar, porque fazendo isto, eu conhecerei, terei convicção, terei certeza de que estou caminhando bem, de que eu estou com o meu Senhor. Então, o apóstolo João, ele escreveu com esta finalidade e introdutoriamente ele já lembra disso aqui, quando nós começamos a ver introdutoriamente a sua segunda epístola. Vamos voltar para lá. Voltando para a segunda epístola, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Esse foi o final do versículo 1. Por que causa? Ou por causa do quê? Versículo de número 2, vamos ler. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A verdade que um dia conhecemos, a verdade que um dia nos libertou, a verdade que é Cristo, conforme ensinado em seu Evangelho, é quem nos faz permanecer, é quem caminha conosco até o fim, ou caminhará conosco até o fim, e é por causa da verdade, segundo o apóstolo João nos diz, que permanece em nós, que nós podemos amar. Amar a igreja, amar o povo de Deus, amar uns aos outros, amar a família, amar ao cônjuge, amar aos pais ou amar aos filhos. João, ele diz que por conta da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre, nós podemos confirmar aquilo que ele estava ensinando àqueles irmãos e que chegou até nós e que nos alimenta até hoje nesta maravilhosa passagem das Escrituras Sagradas. Agora, a fonte, irmãos, de toda esta verdade gloriosa, de toda esta revelação, ela é definida finalmente no versículo de número 3. O último versículo que nós vamos ver hoje nos traz uma saudação, e esta saudação, ela
apresenta toda a fonte de onde a verdade provém. A verdade que nos faz permanecer firmes, fiéis, que nos acompanha, a verdade que nos fez livres, que um dia nos libertou. Versículo de número 3 aqui, nós vamos ler juntos, é o último versículo de hoje, de hoje pela manhã. Vamos ler juntos o versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vejam que, diferentemente da saudação ou das saudações feitas por Paulo, que a graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, esta saudação aqui, feita pelo apóstolo João, ela é bem declarativa, é cheia de convicção, de alguém que permaneceu na verdade, que sabia que a verdade estava com ele, que amava na verdade a igreja, que conhecia a Cristo Jesus. Ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco. E ele completa: em verdade e amor. Qual o objetivo desta saudação? Porque João, ele saudou a igreja, ele cumprimentou a igreja nesta carta desta forma, desta maneira? Porque ele usou três expressões aqui bíblicas e importantes para a nossa fé. Não foi sem objetivo, não foi sem propósito. Ele estava aqui mostrando o fundamento que nos faz permanecer, caminhar e andar com Cristo Jesus. Vamos procurar entender aqui, vejam só. Tomando as palavras graça, misericórdia e paz, podemos aprender qual o objetivo dessa saudação. Observem primeiramente a palavra graça. A palavra graça, que em seu sentido mais simples e puro, quer dizer favor imerecido. Graça, que quer dizer caridade. Graça que diz respeito a algo que recebemos, um presente, um dom, sem mérito algum nosso, algo que vem do céu. A graça, segundo o contexto aqui revelado pelo apóstolo João, é aquela dádiva divina que remove a culpa. A graça remove a culpa. E por isso João, ele colocou esta expressão extraordinária em sua saudação para a igreja. A graça aponta para a liberdade absoluta do amor de Deus para conosco, para com o ser humano incapaz de merecer este amor. Deus amou o mundo de tal maneira, nos diz a Escritura Sagrada, que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça. A graça remove a nossa culpa. A graça nos foi dada pelo Senhor, fruto de seu amor imensurável, para nós, que não merecíamos favor algum, que não merecíamos nada da parte do Senhor. A graça é aquela bênção divina descrita pelo apóstolo Paulo quando diz que por ela nós somos salvos. E somos salvos pela graça mediante a fé. E nem mesmo a fé, ela vem de nós mesmos, é um presente de Deus. E para que ninguém se glorie, o Senhor completa dizendo, ela não é fruto das obras. Por isso o apóstolo João, ele disse, a verdade que permanece em nós é a causa de amarmos e crermos. É a causa de conhecermos o Cristo Salvador e Redentor e termos dado ou entregado a nossa vida a Ele. É a causa de, assim como Ele, tomarmos a nossa cruz e o segui-lo. É a causa de entendermos agora que devemos viver também para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A graça, ela é acompanhada da misericórdia. Vejam aí no versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor.
A graça remove a culpa, a misericórdia remove a miséria. A misericórdia de Deus é o seu ato de bondade, o seu ato de amor, de não nos dar aquilo que merecemos. Por isso a misericórdia remove a miséria e ela aponta para o grande amor de Deus diante da miséria humana. Diante da tragédia humana, fruto de sua queda, Deus, ele tinha todo o direito de nos dar aquilo que nós merecemos. E se ele nos desse aquilo que merecemos de fato, de verdade, nós não estaríamos aqui. Nós não permaneceríamos de pé. Algo que os homens ainda demoram em entender. Ninguém continuaria vivo se Deus não fosse cheio e terno de misericórdias ou em misericórdia. A misericórdia remove a miséria, enquanto a graça remove a culpa. E são duas bênçãos que o Senhor nos deu e nos concedeu através de Cristo Jesus. Por fim, ele completa dizendo no versículo 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Enquanto a graça aponta para a liberdade absoluta do amor de Deus para conosco, incapazes de merecermos este amor. Enquanto a misericórdia aponta para o seu carinho diante da miséria humana, o seu cuidado paternal, protetor, a paz de Deus, ela expressa a continuação, a continuidade daquilo que Ele já fez por nós, graciosa e misericordiosamente. Vamos para o Salmo 23, apenas para utilizarmos aqui uma ilustração bíblica. Marquem 2 João e vamos para o Salmo 23. Abram comigo. Vejam só, no Salmo 23, percebemos aqui, na conclusão do Salmo, aquele que é conhecido como o Salmo do Bom Pastor, de forma implícita, não explicitamente falando, a expressão da paz de Deus, que veio até nós através de Jesus Cristo. Lembrem-se que este salmo, ele se refere a Cristo, e que Cristo, ele tomou o cálice que nós merecíamos, a fim de que o seu cálice de graça transbordasse para nós, que a graça de Deus, ela então nos alcançasse. A conclusão então do Salmo 23, no versículo 6, expressa o significado da paz, que é esta continuidade da graça e da misericórdia do Senhor. Leiam comigo o versículo 6. Juntos, vamos ler? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A paz representa a harmonia, representa a confiança, representa o descanso de Deus. A paz representa a segurança, a paz representa a liberdade, é a dádiva de Deus ao homem em Cristo. De forma que, irmãos, a conclusão do Salmo 23, ela ilustra bem aquilo que o Senhor fez por nós. Ele nos alimentou e tem alimentado, Ele nos fez descansar e nele temos descansado, Ele tem refrigerado a nossa alma, nos guiado pela verdade da justiça, por amor ao seu nome, Ele tem caminhado conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, na presença dos nossos adversários, nos ungiu, nos deu o seu cálice gracioso. E o versículo 6, então, conclui dizendo que tudo aquilo que Jesus fez por nós continuará, permanecerá, estará ao nosso lado até o fim.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é paz. O conceito bíblico a respeito da paz começa nas páginas do Antigo Testamento. Os testamentos unidos e ligados estão em uma só revelação que aponta para o Redentor Jesus Cristo. E somente nele o homem encontra a verdadeira paz. A paz que é o Shalom de Deus e que começa nas primeiras páginas do Antigo Testamento, continua e se completa à medida em que Deus nos revela Cristo e nós chegamos até o Novo Testamento. O Shalom ou a paz de Deus não envolve apenas aquilo que nós muitas vezes entendemos ser o verdadeiro caminho da felicidade. A paz no que diz respeito à estabilidade financeira, estabilidade familiar, a paz no que diz respeito à estabilidade socioeconômica do país, a paz no que diz respeito a não termos problemas com os nossos vizinhos, a vivermos em harmonia entre os irmãos. Não! A paz de Deus, o Shalom de Deus vai muito além de tudo aquilo que nós podemos ver e que só pode ser experimentado em nosso coração e em nossa alma. A paz do Senhor é aquela que expressa a continuidade de sua graça que remove a culpa, de sua misericórdia que remove toda a miséria. Representa a confiança, harmonia, segurança, liberdade, que só serão possíveis em Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, que João ele inicia a sua carta. É assim que nós somos apresentados a esta pequena, porém gloriosa epístola. Graça, misericórdia e paz provém de Deus e nos foram dadas por meio de Jesus Cristo. Percebam a ênfase que ele dá: o Filho do Pai, o único, unigênito, Senhor da glória. Ele se fez homem para nos proporcionar estas bênçãos. E por isso é que João ele concluiu a introdução dizendo lá na segunda carta que todas elas, misericórdia, graça e paz, estariam conosco sempre em verdade e em amor. Amemos, irmãos, uns aos outros, porque primeiro amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo sobre tudo e todos. Caminhemos em verdade, meus amados irmãos, porque cremos que a verdade está revelada nas Sagradas Escrituras e aponta para Cristo Jesus. Se não crermos no que a palavra nos diz, se não descansarmos, confiarmos e esperarmos no Senhor, dificilmente entenderemos o verdadeiro significado do amor bíblico, do amor que revela a bondade de Deus e a sua misericórdia para conosco, o amor que nos leva a descansar em paz e saber que quer na vida ou na morte, nós pertenceremos sempre ao Senhor e nada poderá nos separar de seu amor, porque estamos ligados a Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Senhor, pela Tua santa palavra. Agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor, o amor que nos foi revelado em Jesus Cristo e que conhecemos através da verdade do Evangelho. O amor que nos mostra que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos odiosos pecadores. E Ele revelou a graça que remove a culpa e a misericórdia que remove a miséria da nossa alma, para nos conduzir em paz, para os seus pastos verdejantes, para junto das suas águas de descanso. Que a nossa harmonia como crentes em Cristo, irmãos uns dos outros, que a nossa confiança no Senhor, que o descanso da nossa alma, da nossa fé em Tuas santas promessas,
que a segurança da nossa salvação e a liberdade de consciência, Senhor, que nós temos, dádivas do Senhor para nós, sejam sempre fruto, sejam sempre o motivo de agradecermos e exaltarmos aquele que morreu, porém vive pelos séculos dos séculos, o nosso maravilhoso Salvador. Ó Senhor, obrigado por esta bênção de passarmos o dia com o Senhor, meditando e aprendendo juntos na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.